Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Natura Cura. O meu nome é Sara Eu sou o Igor. e hoje o Igor vai-vos falar sobre contemplação e concentração. Eu decidi abordar este tema porque no início, quando eu comecei a meditar, tinha muitas dúvidas sobre como é que a minha mente devia atuar e quais é que deviam ser as ferramentas que devia utilizar para conseguir atingir verdadeiramente esse caminho da meditação. E tinha esta dúvida porque havia pessoas que falavam sobre concentração, havia outras que falavam sobre contemplação e ainda mais alguns métodos que eu não trouxe para esta discussão, mas que também apareciam às vezes. Eu no início não sabia e foi um bocado dúbio este processo de como é que havia de utilizar estas ferramentas. E tenho também visto com algumas pessoas que já fizeram alguns cursos meus e mesmo pessoas que compraram alguns dos meus livros que vieram ter comigo com dúvida acerca de qual é que era o melhor destes caminhos e qual é que era a diferença entre eles, porque podem parecer coisas parecidas e na verdade não são a mesma coisa. Então eu fiz este artigo para tentar esclarecer o que é que são estas ferramentas e qual é o meu ponto de vista atual. Não quer dizer que o meu ponto de vista atual seja igual ao ponto de vista daqui a 4 ou 5 anos, porque anteriormente eu próprio também não tinha este ponto de vista, não é? Mas no momento atual, qual é a minha opinião acerca destas ferramentas? Ok. Portanto, concentração ou contemplação, o caminho da meditação. Todas as escolas de meditação têm as suas ferramentas de desenvolvimento e aperfeiçoamento da mente, com o intuito de levar a uma melhoria do aparato sensorial, aumento de energia ou expansão de consciência. No entanto, muitas destas ferramentas podem ser decompostas em elementos básicos, das quais existem dois que são fundamentais: a concentração, também conhecida no meio científico como atenção focada, e a contemplação, também conhecida como monitorização aberta. Eu pus aqui os termos científicos, porque se às vezes quiserem fazer alguma pesquisa, os termos que vão encontrar não são exatamente estes, concentração ou contemplação, mas sim os que eu referi aqui neste parágrafo. Existem debates sobre qual a melhor forma de meditação e pessoas a defenderem e atacarem cada uma destas ferramentas. Neste artigo, caracterizamos cada uma delas e suportamos o ponto de vista de que ambas, em conjunto, são essenciais para o desenvolvimento das faculdades superiores do praticante. Eu sei que há práticas que se focam apenas numa destas ferramentas. Aqui não é o meu foco fazer isso. O meu foco é apresentar as vantagens e o porquê de suportar as duas na minha prática. Algumas práticas movem-se com fluidez entre estas duas ferramentas. Por exemplo, um meditador de atenção plena, mindfulness, normalmente conhecido por este termo, inicialmente concentra-se na respiração, mas pode fazer a transição para uma meditação de contemplação, libertando o foco da respiração e gradualmente se tornando consciente de todas as sensações, pensamentos ou energia, ou talvez até muitas outras coisas que estejam na sua mente, expandindo o seu ponto focal. Portanto, o ponto focal é aquilo que vai diferir entre concentração e contemplação. Quando o ponto focal é muito apertado ou muito estrito, podemos referir-nos a essa maneira de meditar como a concentração. Por outro lado, quando este ponto de concentração ou este ponto de foco é mais expandido, falamos já em contemplação, porque não estamos focados única e exclusivamente num único sítio ou num único objeto, permitindo que conceitos, palavras, emoções ou algo que se relacione com esse ponto de foco, se estivermos a falar de mindfulness, como é o caso, venha à nossa mente e percorra aquilo que é a nossa faculdade mental. A concentração e a contemplação por si só não levam à meditação e ao crescimento espiritual. Isto aqui é importante percebermos. Para que ocorra esse crescimento, começamos por contemplar a entidade além da mente e do corpo. Assim, é fundamental fortalecer o poder de concentração, em primeiro lugar, excluindo todos os pensamentos desnecessários e inoportunos, e contemplando, em segundo lugar, para além da mente, a existência do espírito, dessa entidade superior. Com uma mente capaz de se concentrar e aberta à contemplação, a meditação torna-se mais fácil de praticar.
Ou seja, a meditação é um veículo de comunicação entre o espírito e a mente que requer um pouco destas duas faculdades. Costuma-se dizer que durante a meditação existem 3 estágios que se destacam. O primeiro, chamado de dharana, significa segurar, está relacionado com ser capaz de manter a atenção num objeto por períodos de tempo progressivamente mais longos, sem que existam distrações. Aqui, a principal ferramenta é a concentração. De seguida, dhyana ocorre quando começa a haver uma relação entre a mente e o objeto de atenção. O meditador ganha percepções ao se concentrar no objeto. É como se ele começasse a receber insights e informação de algo que se relaciona com aquele objeto. Nesta fase, impera maioritariamente a contemplação. Por fim, em samadhi, samadhi seria já a meditação mais profunda, a relação entre o objeto e a mente fica muito próxima, como se confundissem, ou se houvesse uma transferência de consciência ou informação entre aquilo que é o objeto da meditação e aquilo que é o sujeito da meditação, que seremos nós. Penso que é legítimo dizer que a mente atua como um intermediário entre o sujeito e o objeto, para além da limitação física dos sentidos. É o aparecimento do 6º sentido, a intuição. Portanto, falando agora um pouco sobre a concentração. A concentração caracteriza-se pela restrição forçada da mente a um único ponto ou objeto de foco ao longo de um certo período de tempo. Normalmente, utilizam-se objetos como a respiração, as sensações de um ponto no corpo ou uma vela a arder, com a finalidade de ancorar a mente. Note-se que a concentração aperfeiçoa o domínio da mente. A concentração pode levar, eventualmente, a uma espécie de transe ou mesmo a estados alterados de consciência. Quando ela é muito profunda, é como se começassem a aparecer na nossa tela mental imagens ou experiências. Às vezes até experiências que parece que o senso de tempo é desfasado deste tempo aqui. São estados de transe causados pela concentração profunda. Normalmente, nas pessoas com pouca prática, a capacidade de concentração é muito reduzida e esta pode ser facilmente corrompida por fatores internos, tais como pensamentos, emoções, ou externos, como ruídos do ambiente ou as sensações físicas. Pelo contrário, quando a concentração é excessiva, surge um fenómeno curioso que pode ser prejudicial para o desenvolvimento do praticante. Nesse estado de absorção, a mente é impedida de experienciar certos estados. Segundo o budismo, estes estados são a gula ou luxúria, o ódio, a sonolência, a inquietude ou ansiedade e a dúvida. Normalmente esta dúvida está associada a se o praticante está ou não no caminho certo. A concentração extrema destrói estes estados da mente, não permitindo que eles se manifestem. Pelo contrário, a contemplação permite que estes estados surjam na mente, abrindo a possibilidade ao praticante de os experienciar e, eventualmente, modificar alguma coisa em si. Tendo visto isto sobre a concentração, vamos agora perceber em que consiste a contemplação. A contemplação consiste na observação passiva da observação da mente. Na ciência, chama-se monitorização aberta, no sentido de que o praticante está ciente da mente, no entanto, também é aberta, pois não está forçada a estar fixa num único ponto. Consiste em observar tudo o que existe dentro ou fora, encontrando, eventualmente, um reflexo entre percepções. Por exemplo, o reflexo daquilo que nós somos no mundo à nossa volta, o reflexo que o mundo à nossa volta causa sobre os nossos estados mentais ou emoções. A contemplação tem a capacidade de encontrar a entidade que existe para além da mente. Portanto, aqui, uma grande diferença é que a concentração é uma ferramenta de aperfeiçoamento mental, enquanto a contemplação pretende ir mais além e transpor a existência da mente para encontrar a entidade espiritual. Ao contrário da concentração, a contemplação não pode ser facilmente distraída. Portanto, a concentração é um estado quase que rígido e forçado, que pode ser distraído por acontecimentos internos ou externos. A contemplação, quando é
atingida num nível mais profundo, ela é quase que constante e acaba por se tornar até mesmo permanente nas nossas atividades diárias. No monitoramento aberto, não se trabalha com um ponto focal. Em vez disso, a mente é limpa progressivamente. Em práticas como o Vipassana ou o Zazen, todas as sensações do corpo são mantidas igualmente. Ou seja, o meditador está ciente das sensações no corpo, mas não se liga a nenhuma sensação em particular. Por exemplo, não se liga à sensação de dor, não se liga excessivamente à respiração, não se liga às sensações dos próprios sentidos. Tudo isso é como que mesclado e mantido na observação do meditador. A percepção de uma dor no corpo é apenas uma percepção que não necessita de uma resposta. Durante a contemplação, existe essencialmente um desviar da atenção e energia dos problemas ou pontos de foco do dia a dia para um ambiente envolvente. O mesmo acontece no cérebro, levando a uma redução da ativação do lobo frontal, que entra no domínio das ondas tetas, ou seja, as ondas tetas são ondas em que existe menos energia, menos ativação. Este lobo frontal diminui a sua atividade e outros lobos aumentam a sua atividade. Para além disso, existe um desligar da rede padrão do cérebro, que é um conjunto de regiões que são ativas espontaneamente durante momentos passivos. Ou seja, existe quase como um moldar da atividade cerebral, passando a funcionar em áreas que normalmente estão desligadas no resto das pessoas, que estão muito focadas nas suas atividades comuns. De seguida, queria falar um pouco sobre os efeitos da meditação no cérebro. E a seguir já vos vou explicar porquê. Os efeitos da meditação no cérebro foram estudados cientificamente e encontraram-se provas do crescimento neuronal em várias regiões cerebrais, sugerindo que os efeitos destas práticas poderão envolver redes cerebrais de larga escala. A revisão encontrou aumentos no volume de regiões cerebrais envolvidas no controle da atenção, córtex cingulado anterior e corpo estriado, na regulação emocional, várias regiões pré-frontais, regiões límbicas e corpo estriado, e na autoconsciência, a ínsula, o córtex pré-frontal médio, o córtex cingulado posterior e o pré-cúneo. A figura mostra partes da massa cinzenta que podem ser desenvolvidas pelo treino meditativo. Portanto, quando nós nos concentramos ou quando ativamos a contemplação, existem partes do nosso cérebro que são desenvolvidas. Hoje os cientistas sabem que o cérebro não é um músculo, mas é uma rede neuronal e os neurónios podem ser estimulados ao seu crescimento ou mesmo ao aumento da quantidade de neurónios através de práticas como a meditação. E essas práticas têm um efeito sobre determinadas regiões do cérebro. Pelo que praticar exclusivamente concentração ou contemplação acaba por ser detrimental, porque o que nós queremos é algo que funcione e que consigamos obter o máximo de benefícios. Então, se praticarmos única e exclusivamente uma coisa, não vamos ter o benefício de todas as outras coisas, não é? Portanto, aquilo que eu proponho a seguir é a atenção plena, porque a atenção plena trabalha um pouco estas duas vertentes, é um tipo de meditação específico que trabalha estas duas vertentes e acaba por ajudar a desenvolver todas estas partes do cérebro em simultâneo. Então isso significa que nós estamos a ativar mais partes do cérebro do que o que seria normal? Sim, através de práticas como a atenção plena, o mindfulness, que utilizam um pouco destas duas vertentes, o que acontece é que tanto as partes que correspondem à concentração quanto as partes que correspondem à contemplação são ativadas e estimuladas e podem ser as duas treinadas em simultâneo. Num estudo de revisão das oscilações neuronais subjacentes à meditação, chegou-se à conclusão que, enquanto a concentração e a contemplação estão relacionadas com aumentos na atividade θ anterior, apenas a concentração está associada a alterações nas oscilações θ posteriores. A atividade alfa aumenta nas regiões posteriores do cérebro durante a concentração e a contemplação. Nas regiões anteriores, a concentração
mostra um aumento bilateral da potência alfa, enquanto contemplação mostra a diminuição apenas da potência do lado esquerdo. A atividade de gama nestas práticas de meditação é semelhante nas regiões frontais, mas os aumentos são variáveis nas regiões parietal e occipital. A figura mostra estes resultados de uma maneira mais explícita. Aquilo que eu quero destacar é que tanto uma como outra têm benefícios. Portanto, podemos ver que ambas as ferramentas têm vantagens e são necessárias à meditação, servindo para desenvolver a mente e eventualmente a transcender. A meditação é uma ferramenta de fusão entre o sujeito e o objeto, permitindo transcender as limitações dos sentidos. Fazendo uma analogia com uma vela, a concentração seria a concentração de energia da chama. A contemplação seria a luz observável em seu redor. Entre a concentração e a contemplação existe essencialmente uma profunda diferença entre o tamanho do ponto focal. Na minha opinião, agora fica a minha sugestão, não é? Ao contrário de concentração ou contemplação, uma palavra muito mais descritiva do que deve ser feito para atingir a meditação é a atenção. A atenção plena é a concentração contemplativa, ao invés da concentração ou intenção, que são concentrações extremas. É ao mesmo tempo ser a chama e observar a luz envolvente. Essa atenção é aplicada à respiração, de uma forma constante, relaxante e gentil, de uma forma neutra e passiva, direcionando a resposta fisiológica para o relaxamento e o sistema nervoso parasimpático. É uma atenção contemplativa em relação a várias variáveis, mas com um ponto de foco relativamente aberto, que é a respiração. Este tipo de meditação apresenta grandes benefícios ao praticante, conduzindo a um melhor estado de saúde, aumento dos seus níveis de energia e vitalidade e abrindo, eventualmente, caminho para o desenvolvimento espiritual, consequentemente, a intuição. Neste artigo, era isto que eu queria destacar. Portanto, espero que consigam, através deste artigo, ficar mais bem esclarecidos acerca destas ferramentas e consigam escolher para vocês aquela que vos convenha mais. O caso queiram seguir a minha recomendação, treinar um pouco das duas, mas pelo menos agora ficam a saber em que consistem. Bom, se tiverem ficado com alguma dúvida, deixem nos comentários ou entrem em contacto connosco. E até ao próximo vídeo. Obrigada! Obrigado, até à próxima!